Quantas vezes você já se sentiu como um marionete, à mercê de suas próprias emoções? Aquela sensação de perder o controle, de ser arrastado por uma onda avassaladora de tristeza, raiva ou até mesmo uma alegria incontrolável. O mundo moderno nos impõe um ritmo frenético, e em meio a essa turbulência, a busca por entender e gerenciar o que se passa dentro da nossa mente se torna uma jornada essencial para o espectador, para cada um de nós. Olhamos para dentro e nos deparamos com um universo complexo, onde estereótipos e mitos sobre emoções muitas vezes nos impedem de compreender a verdadeira ciência por trás de nossos sentimentos mais profundos. Mas, e se eu te dissesse que, no centro de tudo isso, existe um maestro silencioso, regendo uma orquestra interna com uma precisão assombrosa? Sim, estamos falando do cérebro, nosso centro de comando, o verdadeiro palco onde cada emoção é cuidadosamente coreografada. Nossas emoções não são apenas sentimentos etéreos. Elas são, na verdade, processos neuroquímicos intrincados, sinfonias complexas, compostas por substâncias que fluem através de nossos neurônios. É uma revelação que transforma a forma como vemos a nós mesmos e nossa capacidade de moldar nossa própria experiência. E se eu te dissesse que a felicidade, a tristeza e até o amor são, em grande parte, coquetéis químicos que seu próprio corpo prepara? Imagine que seu cérebro é uma farmácia particular, produzindo constantemente os mais diversos compostos que influenciam cada aspecto do seu ser. Os neurotransmissores são os estrelas do show dessa orquestra interna. Você já ouviu falar da dopamina, a estrela da motivação e da recompensa, aquela que nos impulsiona a buscar o prazer? E a serotonina, a reguladora do humor, a responsável por aquela sensação de bem-estar e tranquilidade? Não podemos esquecer da ocitocina, o hormônio do abraço, fundamental para o vínculo social e a confiança, ou do cortisol e da adrenalina, os alarmes internos que nos preparam para a luta ou fuga diante do estresse crônico. Por muito tempo, a ideia de que pensar positivo era apenas uma futilidade, um clichê de autoajuda, dominou o senso comum. Estereótipos e mitos sobre emoções nos fizeram acreditar que a mente e o corpo eram entidades separadas, com pouca ou nenhuma interação profunda. Mas a ciência moderna desvenda essa ilusão, mostrando que nossos pensamentos, cognição, têm um poder imenso sobre esses coquetéis químicos. A mente não é apenas um receptor passivo, ela é um agente ativo, capaz de influenciar e até mesmo redesenhar a própria estrutura do cérebro. Quebrar esses mitos é o primeiro passo para desvendar o verdadeiro potencial de o espectador no controle de suas emoções. Então, surge a pergunta fascinante, o cerne de nossa exploração. Mas como podemos influenciar esses coquetéis internos com algo tão intangível quanto um pensamento? Como uma simples ideia, uma perspectiva ou uma lembrança podem acionar cascatas de reações químicas que nos elevam ou nos derrubam. É uma questão que nos convida a mergulhar nas profundezas da mente humana, a explorar cada canto do cérebro, desde a amígdala, o centro das emoções mais primitivas, até o córtex pré-frontal, a sede do raciocínio e do planejamento. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A resposta a essa pergunta reside na intrincada dança dos neurotransmissores, esses mensageiros químicos que orquestram cada aspecto de nossa existência. Vamos mergulhar mais fundo em suas funções, compreendendo como cada um contribui para a sinfonia das nossas emoções. Pense na dopamina, por exemplo. Ela é a estrela da recompensa e da motivação, impulsionando o espectador a buscar objetivos, a experimentar o prazer. É ela que nos dá aquela sensação de euforia ao alcançar uma meta, ao comer algo delicioso ou ao interagir com algo que nos agrada.
Mas, como toda estrela, ela tem seu lado sombrio, o vício. A busca incessante por essa recompensa química pode nos levar a padrões de comportamento compulsivos, mostrando o delicado equilíbrio que o cérebro precisa manter. Em contraste, temos a serotonina, o regulador do humor. Ela é como um maestro que garante a harmonia, promovendo sensações de bem-estar, tranquilidade e até influenciando nosso sono e apetite. Níveis adequados de serotonina são cruciais para a estabilidade emocional, enquanto sua deficiência está frequentemente associada a quadros de depressão e ansiedade. Imagine-a como o pilar da nossa resiliência emocional. Depois vem a ocitocina, o abraço químico. Este neurotransmissor é fundamental para o vínculo social, a confiança e o amor. É liberada durante o contato físico, a amamentação e momentos de intimidade, fortalecendo as conexões humanas e promovendo a empatia. A ocitocina é a cola que une as sociedades, a substância que nos faz sentir parte de algo maior. E claro, não podemos ignorar o sistema de alarme do nosso corpo, o cortisol e a adrenalina. Estes são liberados em momentos de estresse crônico ou perigo, preparando o corpo para a luta ou fuga. A adrenalina nos dá um impulso imediato de energia, enquanto o cortisol ajuda a manter essa energia por mais tempo, aumentando a glicose no sangue e suprimindo funções não essenciais. Embora vitais para a sobrevivência em situações de ameaça real, a liberação crônica desses hormônios, devido ao estresse crônico da vida moderna, pode ser devastadora para a saúde, contribuindo para ansiedade, insônia e outros problemas. A interação desses neurotransmissores não ocorre de forma isolada. Eles formam um complexo circuito da emoção, atuando em diferentes regiões do cérebro. A amígdala, por exemplo, é o centro de processamento do medo e das emoções mais primitivas, reagindo rapidamente a estímulos ameaçadores. O córtex pré-frontal, por sua vez, é responsável pelo raciocínio, planejamento e regulação das emoções, permitindo que o espectador avalie e modere as respostas geradas pela amígdala. O hipocampo, outra região crucial, está envolvido na memória e na aprendizagem emocional, ajudando a contextualizar cada experiência. O impacto do estresse crônico é um exemplo claro de como a desregulação desses sistemas pode levar a sérios desafios mentais. A exposição prolongada ao cortisol e à adrenalina pode literalmente encolher o hipocampo, prejudicar a função do córtex pré-frontal e aumentar a atividade da amígdala, criando um ciclo vicioso de ansiedade e depressão. É como se o sistema de alarme estivesse sempre ligado, esgotando os recursos do cérebro. No entanto, há uma luz no fim do túnel: a neuroplasticidade. Este conceito revolucionário nos mostra que o cérebro não é uma estrutura estática e imutável. Pelo contrário, ele tem uma capacidade incrível de se adaptar, de criar novas conexões neurais e até de gerar novos neurônios ao longo da vida. Isso significa que, mesmo diante de anos de estresse crônico ou padrões de pensamentos, cognição negativos, o espectador possui a capacidade inata de reprogramar seu próprio cérebro. E é aqui que os pensamentos cognição entram como catalisadores poderosos. A forma como interpretamos os eventos, as histórias que contamos a nós mesmos sobre o mundo e sobre nós, podem modular diretamente a liberação de neurotransmissores. Um exemplo real? Pense na antecipação de um evento. Se o espectador antecipa um encontro com medo e pessimismo, seu cérebro pode começar a liberar cortisol e adrenalina, mesmo antes de o evento acontecer, criando uma experiência de ansiedade. Por outro lado, a expectativa positiva de um encontro pode estimular a dopamina, associada à recompensa, e a ocitocina, se houver um vínculo afetivo, tornando a experiência mais agradável. A ruminação sobre o passado, revivendo mágoas e arrependimentos, também afeta a química cerebral.
Manter-se preso a esses padrões de pensamento pode perpetuar a liberação de hormônios do estresse crônico, enquanto a prática do perdão e da aceitação pode aliviar essa carga química. Nossos pensamentos, cognição, não são apenas flutuadores na mente. Eles são instruções diretas para a farmácia do nosso cérebro, capazes de alterar a composição dos coquetéis químicos que definem nossas emoções. Essa compreensão nos oferece um poder imenso, a capacidade de influenciar ativamente nosso próprio bem-estar, não apenas reagindo passivamente ao que acontece ao nosso redor, mas moldando nossa realidade interna. No entanto, o espectador deve estar ciente de que a mente humana também é propensa a vieses cognitivos e armadilhas mentais, que podem sabotar essa farmácia interna. A catastrofização, por exemplo, é a tendência de prever o pior cenário possível, mesmo diante de evidências limitadas, desencadeando uma torrente de cortisol e adrenalina. A generalização excessiva, onde um único evento negativo é visto como um padrão universal, pode mergulhar a serotonina, levando a sentimentos de desesperança. Esses padrões de pensamentos, cognição negativos, não são apenas pensamentos aleatórios, são programações que ativam respostas químicas indesejadas, criando um ciclo vicioso de desregulação neuroquímica. Felizmente, a ciência moderna nos legou as ferramentas da mente, técnicas baseadas em evidências para reprogramar o cérebro. Uma das mais poderosas é o mindfulness e a meditação. Ao focar a atenção plena no momento presente, o espectador pode reduzir a atividade da amígdala e fortalecer o córtex pré-frontal, diminuindo a liberação de hormônios do estresse crônico e aumentando a serotonina e a dopamina, associadas ao bem-estar e à concentração. A prática regular de meditação, por exemplo, tem sido associada a mudanças estruturais no cérebro, como o aumento da massa cinzenta em áreas ligadas à regulação emocional. Outra ferramenta transformadora é a terapia cognitivo-comportamental. Essa abordagem terapêutica ensina o espectador a identificar e reestruturar pensamentos, cognição distorcidos que contribuem para o sofrimento emocional. Ao questionar a validade de crenças negativas e substituí-las por pensamentos, cognição mais realistas e adaptativos, o espectador pode literalmente mudar a química do seu cérebro. Não se trata de pensar positivo de forma ingênua, mas de pensar de forma funcional, alinhada com a realidade e com o objetivo de promover o equilíbrio neuroquímico. É uma reengenharia consciente dos padrões neurais, e não podemos subestimar o poder da gratidão e da positividade. Praticar a gratidão, mesmo que por pequenos momentos do dia, ativa o sistema de recompensa do cérebro, aumentando a dopamina e a serotonina. A positividade, cultivada através da apreciação e da busca por significado, pode fortalecer as conexões neurais que promovem a resiliência emocional e a liberação de ocitocina, especialmente em interações sociais. Estudos mostram que pessoas que cultivam a gratidão regularmente tendem a ter níveis mais baixos de cortisol e uma maior sensação de satisfação com a vida. Tudo isso nos leva a um poderoso loop de feedback positivo. Quando o espectador escolhe mudar seus pensamentos, cognição, isso leva a uma alteração na química cerebral, promovendo melhores emoções. Essas melhores emoções, por sua vez, reforçam os novos padrões neurais, tornando mais fácil manter pensamentos, cognição construtivos e respostas emocionais saudáveis. É um ciclo virtuoso, onde a mente e o corpo se nutrem mutuamente. O cérebro, com sua neuroplasticidade, se adapta a esses novos hábitos mentais, criando caminhos neurais mais eficientes para o bem-estar. Além das ferramentas da mente, é fundamental reconhecer o papel do estilo de vida como um pilar de apoio à saúde neuroquímica. Um sono de qualidade, por exemplo, é essencial para a regulação dos neurotransmissores, especialmente a serotonina e a dopamina, e para a reparação celular do cérebro. Uma alimentação balanceada,
rica em nutrientes. Fornece os blocos de construção para esses mensageiros químicos. E o exercício físico regular é um potente antidepressivo natural, liberando endorfinas, dopamina e serotonina, além de reduzir o cortisol. Esses elementos não são meros adicionais, são a base sobre a qual a saúde mental e emocional é construída. Em última análise, compreender a química do seu cérebro confere ao espectador uma incrível autonomia sobre o próprio cérebro. Não somos meros observadores passivos de nossas emoções, mas sim participantes ativos na sua criação e gestão. Temos o poder de influenciar a farmácia interna do nosso corpo, de moldar nossa experiência emocional e de redesenhar nosso bem-estar. Não é uma tarefa fácil, mas é uma jornada empoderadora. A mensagem final é clara. Compreender a química do seu cérebro não é apenas ciência, é a chave para redesenhar seu próprio bem-estar. Que pequeno passo você pode dar hoje para se tornar o alquimista das suas emoções? Seja através de um momento de mindfulness, da reavaliação de um pensamento negativo, da prática da gratidão ou de uma simples caminhada. Cada escolha consciente é um passo em direção a uma vida emocional mais equilibrada e plena. O poder está em suas mãos, ou melhor, em sua mente.